A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E o nosso tema de hoje é um Deus que cura. E o nosso capítulo de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5. E fala assim: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muitos conceitos, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem que eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como pele de uma criança e ficou limpo. Depois voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encontrar no meu braço, e eu também tiver me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo. Por isso Eliseu disse: Vá em paz. Aqui era Naamã, comandante do rei da Síria, um grande comandante do rei da Síria, e por baixo da sua roupa, da sua farda,
havia uma doença gravíssima naquela época. A lepra era uma doença que a pessoa não podia ficar junto com as outras. Tinha que ficar reservada, porque era considerada impuro a pessoa com a doença lepra. E Naamã se escondia debaixo do fardamento dele. Ele era um grande oficial do rei da Síria. E quando ele teve essa guerra lá na Síria, ele levou cativo uma menina, e essa menina foi trabalhar na sua casa. E essa menina viu a doença dele e falou para a esposa dele, se ele fosse em Samaria procurar o profeta Eliseu, ele ficaria curado da lepra. E ele foi ao rei da Síria, ao qual ele trabalhava, e o rei mandou uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel ficou indignado. Por acaso eu sou Deus para curar, para dar a vida e restaurar a vida? E Eliseu, o profeta, que naquela época Deus levantava profeta para falar com o povo, falar com o rei. Deus levantava profeta, homens de Deus, que tinham todo o poder, né, para curar. E aí o profeta deu uma instrução a Naamã, que ele fosse banhar, mandou um mensageiro, né, que ele fosse dar 7 vezes um mergulho no Rio Jordão. O Rio Jordão, o rio que o Senhor Jesus se batizou, né? E ele se recusou porque as águas do Rio Jordão estavam sujas. Tinha 2 rios, Abana e Fafá, que era rios limpos. As águas dos rios e era em Damasco. E ele ficou indignado porque ele mandou ele tomar 7 vezes o banho no Rio Jordão de água suja. E os servos dele, de Naamã, né, falaram para ele, se ele tivesse pedido coisa mais difícil para ele, Naamã não faria? Então Naamã voltou atrás e deu 7 mergulhos no Rio Jordão e ficou curado da sua lepra. Então ele voltou a Eliseu e quis agradecer a Eliseu, levando roupas, dinheiro, né, prata, ouro. Só que o profeta não aceitou, né? Porque toda a honra, toda a glória, todo o poder é Deus que dá. E diante disso nós vemos que Deus é grandioso para fazer infinitamente muito mais, né? Deus é capaz de curar qualquer coisa. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A palavra de Deus fala que para Deus nada é impossível. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças na cruz do Calvário, né? Quando ele morreu na cruz por nós, ele levou nossas doenças. Quando Jesus esteve na terra durante o seu ministério de 3 anos, ele curou muita gente de enfermidade, o povo vinha atrás dele, a multidão, para ele curar, libertar. E o Senhor Jesus anda curando do mesmo jeito hoje. Curando, libertando. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Deus continua fazendo a mesma obra de antes, curando, libertando, transformando. Para Deus nada é impossível, apenas creia. Que Deus venha abençoar, curar cada um que estiver precisando de cura, libertar quem estiver precisando de uma libertação e dar provisão a quem estiver precisando de uma provisão, em nome de Jesus. E que Deus abençoe o final de semana de cada um e guarde em nome de Jesus cada um. Amém.